Olá pessoal, eu sou Pedro Santana, faço parte aqui da editoria de esportes do Portal Metrópolis e hoje, em mais uma entrevista daquela nossa série com os atletas do UFC, a gente tem a honra de receber aqui no YouTube do Metrópolis Esportes Vicente Luque, atleta brasileiro do UFC, que vai fazer mais uma luta no final de semana, a primeira dele no ano. Vicente, muito obrigado por ter topado aqui o nosso papo, a nossa conversa. Antes de tudo, bom, seu nome vem acompanhado aí de um apelido muito forte, o Assassino Silencioso. Queria escutar de você como que surgiu esse apelido, cara. Eu acho que, esse apelido ele vem, né, desse conflito entre o meu estilo de lutar, que é um estilo muito agressivo, um estilo finalizador ali, e como isso contrasta com a minha personalidade, né, tanto no treino como fora do treino, né, no dia a dia. E isso começou lá no TUF 21, que foi o TUF que eu participei aqui nos Estados Unidos, foi a forma que eu acabei entrando no UFC. Meu empresário na época, né, ele que me deu esse apelido e pelo estilo de luta que eu apresentei nas minhas lutas ali dentro do TUF, eu era um cara que não provocava muito, né, nas entrevistas eu sempre fui muito respeitoso, sempre, né, me dei bem com todo mundo, mas quando chegava a hora da luta, eu era muito agressivo, eu caía para dentro, né, eu buscava sempre finalizar ou nocautear. E aí meu empresário acabou falando, né, que eu era como um assassino silencioso, porque eu não falava muita coisa, mas na hora da luta eu era igual um assassino, eu ia lá e executava os meus oponentes, e daí acabou pegando esse apelido. E cara, foi um apelido, como você comentou, que pegou na galera, né? O pessoal já vinha com esse pensamento quando ia enfrentar você? Já, eu acho que sim, eu acho que acabou sendo, né, um apelido que casou muito bem com quem como eu sou, né, como lutador, né, durante a minha carreira, eu acabei, né, conseguindo várias sequências de nocautes e finalizações, né, a maior parte das minhas vitórias são ou por nocaute ou finalização, e isso acabou fazendo, né, meus oponentes sempre me respeitarem muito por esse estilo. Cara, queria comentar uma parada contigo, que você nasceu nos Estados Unidos, mas morou muito tempo aqui em Brasília, né? E eu tenho curiosidade de saber como que foi a sua passagem aqui na capital federal. Então, minha mãe, ela é de Brasília, e aí minha mãe morou, né, fora por muito tempo, acabou morando nos Estados Unidos em um certo momento, e eu nasci lá. Nasci em 91, mas em 98 minha mãe retornou a Brasília, e então de 98 a 2023 eu morei em Brasília, né, foi a minha cidade onde eu cresci, fui para a escola, conheci minha esposa, meu filho nasceu aí, então, assim, Brasília para mim é minha casa, apesar de não ter nascido em Brasília, eu entro lá no octógono, eu represento Brasília, sempre, né, eles anunciam, né, da onde eu luto, de Brasília, Brasil, porque realmente é minha casa, é onde eu cresci, onde eu tenho, né, muitas raízes, né, e hoje acabei pela minha carreira mudando aqui para Flórida, né, hoje a gente mora aqui já desde 2023, mas Brasília continua no meu coração, continua, né, sendo para mim uma cidade muito especial e que eu considero, né, a minha casa. Legal demais. Aproveitando esse gancho, eu queria que você falasse um pouco como que foi o seu início nas artes marciais, em que momento que você comentou, que você começou. Eu já tive a oportunidade de entrevistar outros atletas aqui, como a Bia do judô, o Shogun também, que é ex-lutador. E eu tenho muita curiosidade porque para começar de fato artes marciais, às vezes surge ali de uma para superar algum trauma ou então algum envolvimento familiar. Queria estar de você, como foi seus primeiros passos nas artes marciais aqui em Brasília e em que momento que você viu que poderia se tornar ali um grande destaque? É engraçado, né, que você falou do Shogun e o Shogun foi uma grande inspiração para mim, né, um cara que eu sempre, assisti muito, mas meu envolvimento com arte marcial começou, a partir, né, de muito novo. Minha mãe, ela é faixa preta de karatê, então desde muito novo eu entrei no tatame, treinei karatê, mais ou menos ali dos 4 anos de idade até 10, 11 anos ali, naquela faixa etária mais ou menos, foi o período que eu treinei karatê. Fui, por alguns estilos diferentes de karatê, mas sempre me mantinha treinando, até que eu, né, não queria mais treinar, queria fazer outros esportes, meus amigos também estavam fazendo, e ali dessa até os dos 10 aos 15, eu fiquei sem treinar nenhum tipo de arte marcial, até que aos 15 eu conheci o Muay Thai. E no Brasil estava crescendo muito, exatamente porque tinha Wanderlei Silva, tinha o Shogun, o Vitor Belfort também estava lutando muito bem, um outro trocador, né. Então, a partir disso, né, meus amigos começaram a treinar, me chamaram, eu fui para o Muay Thai, 6 meses depois eu tive minha primeira competição,
e aí foi quando eu realmente me apaixonei pelas artes marciais, que eu queria fazer isso para o resto da minha vida. No ano seguinte, com 16, comecei o jiu-jitsu, e logo com 17 anos foi minha primeira luta profissional de MMA, né? Minha mãe teve que autorizar, porque eu tinha menos de 18 anos, mas daí começou a minha carreira. E, cara, agora comentando um pouco sobre a sua luta do final de semana, sua primeira luta neste ano, né? Porque a do início do ano mesmo foi cancelado, não foi? E queria estar de você como é que tá a sua expectativa aí para essa luta de sábado. Eu tô muito animado com essa luta, né. Eu hoje em dia moro aqui na Flórida, então eu moro a 40 minutos da arena onde eu vou estar lutando, então para mim isso é muito bom, né, é muito legal poder ter esse apoio, aqui. Eu vou ter várias pessoas, né, que são grandes amigos hoje em dia, né, são minha família aqui na Flórida que vão estar lá acompanhando, né. Eu tenho todo o suporte da minha academia, porque, como eu falei, eu treino logo aqui, então todo mundo tá vindo aqui para apoiar também. Eu acho que isso são ferramentas que, né, me ajudam muito, e, eu estou muito animado com essa novo momento da minha carreira, né, uma categoria nova, um grande adversário, né, um adversário que já tem uma história muito grande, no UFC, que eu acho que, né, isso me anima muito, um cara que eu acho que casa muito bem, quando a gente fala de luta. Eu sei que os fãs estão muito animados para essa luta, então é uma coisa que me deixa muito feliz e animado para chegar sábado à noite lá e dar o meu melhor. E, cara, é um momento novo na sua carreira porque é a estreia no peso médio, né? Queria que você comentasse um pouco como tem sido esse camp desde o UFC Rio até agora, por que tem, se mudou alguma coisa por conta dessa diferença nas categorias também? Sim, assim, a gente teve algumas mudanças. Eu acho que a preparação física mudou bastante, a nutrição também mudou, a gente e as pessoas com quem eu treino, né. Então a partir ali do UFC Rio, eu tirei mais ou menos 2 semanas para me recuperar. Aí fui voltando aos poucos aos treinos, e assim que eu retornei aos treinos de luta, eu comecei a treinar apenas com, né, primordialmente com pessoas do peso médio, para me acostumar com o tamanho, com a força, com tudo. E isso foi ali, vamos dizer, o meu final ali, meus 2 meses finais de 2025, e o primeiro mês ali também de 2026, que foi onde eu comecei já a conversar com o UFC, buscar essa luta, né, buscar uma luta para fazer minha estreia na categoria. Então, acho que foi muito positivo ter esse tempo aí para já me adaptar, né, a essa mudança de categoria. E quando a gente fala do camp em si para essa luta, eu acho que foi muito bom, né, um camp que eu consegui me puxar muito bem, né. Foi uma das razões de mudar de peso, é porque nos últimos anos eu vinha, nas semanas finais era mais difícil manter o meu ritmo alto pela dieta muito restritiva. E já nessa categoria eu consigo, né, ter uma alimentação que me permite recuperar bem depois de um treino, puxar muito bem no treino, poder me puxar, e é exatamente o que eu queria, e eu consegui fazer isso com sucesso. Massa. Cara, antes de falar com você, eu tinha conversado umas semanas atrás com a Bia Mesquita, que também lutou recentemente por aí, e ela comentou sobre o tamanho, a monstruosidade que é o UFC Rio para os brasileiros, para os atletas brasileiros. Queria escutar de você o quanto que aquela derrota em casa, né, aqui no Brasil, mexeu com você e o quanto que isso também serve de inspiração para a luta do final de semana. Eu acho que assim, a gente, né, como lutador, como competidor, eu acho que qualquer derrota é muito difícil no sentido assim, não é o meu objetivo é vencer, né. Eu acho que hoje, com a experiência que eu tenho, eu consigo lidar com isso de uma forma muito melhor, né. Eu consigo realmente, olhar para isso de forma: como que eu posso melhorar, onde que eu preciso corrigir, né, onde que eu preciso fazer os acertos. Então eu acho que, apesar de ter sido uma derrota que eu não queria, ir num lugar que, né, como você falou, quando a gente luta no Brasil e no Rio, a gente ainda quer mais ainda trazer essa vitória, né, porque a gente está ali na nossa casa, a gente quer dar essa, satisfação para o público. Mas, de novo, eu fui lá e fiz o que eu podia fazer, né. Eu tive no começo, um golpe muito forte no olho, dei tudo de mim para chegar até o fim, né. Não consegui encontrar um caminho para a vitória, mas ao mesmo tempo tive várias coisas para poder corrigir. E uma coisa particularmente para mim, né, que foi muito importante, né,
Hoje eu tenho grandes amigos, né, grandes irmãos no Rio, né, que são da minha igreja, que hoje a gente tem a igreja aqui na Flórida, mas a sede dela é lá no Rio, e eles me deram um suporte muito importante depois. Eu passei um tempo excelente depois da minha luta, né, na casa do meu pastor, e isso me ajudou muito até para refletir na minha categoria, na mudança de categoria, na minha carreira como um todo, e poder, absorver essa derrota de uma forma positiva. E o que que é positivo, né, de uma derrota? Como que eu posso melhorar? Porque a gente precisa sair dali, né, não adianta eu ficar com a mentalidade de derrotado. Eu perdi, mas eu preciso melhorar, porque eu quero voltar a vencer. Pô, muito legal você compartilhar esses momentos assim fora do camp mesmo, como que foi essa preparação também psicológica, né? Mas, bom, voltando a falar um pouco do seu adversário, você falou que ele, como você comentou, é um adversário muito forte logo para essa primeira luta do ano, mas o que você identifica de pontos positivos nele e também no seu estilo de luta, o que você identifica como fraqueza que você pode acabar encarando ele? Eu vejo que, assim, quando a gente casa essa luta, né, eu acho que ele é um cara muito experiente, é um cara, né, que predominantemente ele troca, mas ele é um bom wrestler também, então, principalmente defensivamente, ele defende muito bem as quedas. Então eu olho para um cara que, assim, que tem bastante experiência, tem um estilo muito forte, né, mas ao mesmo tempo eu sou um cara muito experiente, eu sou um cara que tem um estilo muito forte também, tanto na luta em pé, como finalizações perigosas também. Então eh, eu acho que casa muito bem essa luta nesse sentido, né, 2 caras experientes que gostam de ir para cima, eu acho que tem tudo para ser uma das melhores lutas da noite. E quando eu olho para o meu jogo, eu acho que, assim, eu preciso realmente explorar minha versatilidade, né, tá pronto para impor um ritmo na trocação que deixe ele desconfortável, que talvez possa me abrir caminhos para talvez, né, encontrar uma finalização ou até encontrar um nocaute, porque eu tenho, né, o poder de nocaute. E eu acho que, apesar de ser uma nova categoria, né, eu estar subindo, eu vou ter a vantagem de altura e de envergadura, então vou usar isso ao meu favor também. E eu sempre gosto de fechar assim esse papo perguntando se você fosse projetar um tipo de finalização, como você finalizaria a luta e em qual round seria também? Cara, eu sou ruim de prever, né, mas vamos dizer, eu acho, né, que vai ser uma luta disputada, mas eu acredito sim que eu tenho as ferramentas para acabar com essa luta antes dos 3 rounds, então não vou dar um round específico, mas eu acho que eu consigo fazer o trabalho antes dos 3. Cara, eu queria escutar de você também, a gente comentou sobre, enfim, esse último revés que você teve lá no Rio, o quão importante, o que vai significar uma vitória para você neste final de semana, para o restante do ano e para o decorrer da sua carreira também? Eu acho que uma vitória para mim nesse momento, eh, em qualquer momento é muito importante, mas eu acho que nesse momento é o que eu venho trabalhando, o que eu venho buscando, eu venho, né, me dedicando, a realmente ser, né, o melhor lutador que eu posso ser, e eu acho que vai ser isso, eu acho que vai ser, a vitória vai só me colocar nesse lugar, assim, entender que: "Caramba, eu tô no caminho certo, vamos seguir trabalhando e vamos seguir buscando o topo". Você enxerga que uma vitória no final de semana pode significar uma mudança, uma virada de chave? Eu não diria virada de chave, porque eu acho que a chave já virou, eu já tô focado para chegar no topo, né. Eu acho que vai ser mais um momento onde, agora de fato eu vou estrear na nova categoria e todo mundo vai ver o que eu venho fazendo, né. Vai ser ali o todo o trabalho que eu fiz durante esses meses se concluindo ali. Perfeito. Cara, só pra gente finalizar, se fosse pra você dar um recado pro seu adversário do final de semana, qual seria? O espaço tá aberto. Vou falar para o Kelvin tá pronto, tá preparado e vamos lá dentro, vamos lá dentro fazer uma guerra. Fechou, cara? Queria te agradecer mais uma vez pelo seu tempo. Desejo toda a sorte do mundo aí. Sorte não, porque você já está preparado, então um bom combate aí entre você e ele. Valeu, obrigado, irmão. Vamos com tudo.